Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pod Eugênia, o podcast onde nós estamos trazendo assuntos que geram dúvidas na comunidade escolar. Eu sou a Kellen Martins e eu vou estar aqui nesta temporada junto com convidados abordando temas antirracistas. E nesse segundo episódio nós vamos falar sobre representatividade. Será que a representatividade realmente importa? É o que vamos saber já já. Mas antes da gente começar, não esqueça de curtir, comentar e também de compartilhar o nosso conteúdo. Roda a vinheta! Hoje nós estamos aqui com a professora Camila Almeida, professora Isabela Regina. E antes da gente começar, nós vamos assistir um vídeo da jornalista, apresentadora e escritora Luciana Barreto. Ela tem algumas contribuições sobre o tema, sobre as vivências dela com relação à representatividade. E aí a gente começa. Então vamos ver o vídeo da Luciana Barreto. Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Luciana Barreto, eu sou jornalista, atualmente sou editora-chefe e âncora, apresentadora aqui na TV Brasil, a TV Pública. Eu sou também pesquisadora, escritora e mestre em relações étnico-raciais. Eu pesquiso já há muitos anos sobre questões raciais no Brasil e estou sempre palestrando também, por isso sou uma ativista e palestrante do tema. Mas antes de tudo isso, o que existe em mim é uma mulher negra que nasceu na Baixada Fluminense, de uma família muito pobre, que não tinha nenhuma referência dentro da universidade, dentro da academia. Eu sou a primeira universitária de todas as gerações da minha família. E trago em mim também toda a experiência de vida, de ser uma mulher da Baixada Fluminense, uma mulher periférica. E isso está na minha formação e isso é fundamental para o que eu trabalho hoje combatendo o racismo no Brasil. A minha preferência pelo jornalismo vem muito menos de representatividade, porque na década de 80 a gente poderia contar nos dedos de uma mão as mulheres negras que estavam na tela da nossa televisão fazendo jornalismo. É claro que a gente tem a Glória Maria como referência máxima para a minha geração, mas muito mais do entendimento de como o jornalismo é uma potência para a denúncia de problemas sociais no Brasil. A entrada no jornalismo e a convivência com redações absolutamente embranquecidas, porque essa é uma realidade no Brasil. Os jornalistas são, de uma maneira geral, pessoas brancas nas redações, nos cargos de chefia, quase que absolutamente. E temos mulheres bastante agora no jornalismo, mas ainda a população negra é subrepresentada, como é subrepresentada em vários espaços de poder no Brasil. Por conta disso, cresceu em mim o entendimento de que a gente precisava falar sobre representatividade, sobre uma representatividade real, que diz respeito quando uma pessoa negra chega a um espaço, a um cargo de liderança, que já é uma raridade, mas que ela não seja uma história única, muito menos uma história de meritocracia, porque a meritocracia é muito injusta quando a gente tem pontos de partidas diferentes para as pessoas, e é isso que acontece hoje no Brasil. Poucos conseguem chegar a determinados lugares porque a gente tem um trajeto que vai eliminando as pessoas, psicologicamente, fisicamente, que vai te fazendo desistir. Então, lutar contra também esse mito da meritocracia é importante para nós nesse momento. Acho que a gente entender que a televisão ainda é uma potência brasileira, apesar de a gente ter a internet, o streaming e as mídias sociais, a televisão ainda faz muitos dos nossos jovens, muitas pessoas sonharem com possibilidades. Então, ter uma televisão colorida com os muitos sotaques do Brasil é muito importante para nós. É isso, obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer a Luciana. Luciana, muito obrigada pelas suas contribuições, reflexões que vão ser muito importantes porque a gente vai estar falando hoje. E, meninas, eu quero que vocês se apresentem, falem um pouco mais sobre vocês. Eu sou Camila Almeida, eu sou professora da Rede Municipal do Rio desde 2008.
Trabalhei com educação, com ensino fundamental até 2016 e desde 2011 sou professora de educação infantil da rede. E no momento estou como diretora adjunta do ED Eugênio. Oi, eu sou Isabela, trabalho desde 2013 na rede municipal na educação infantil. Então, meninas, vamos começar falando um pouco sobre o que envolve esse conceito de representatividade. Vocês podem falar um pouquinho o que é representatividade? A representatividade é quando damos voz, quando damos visibilidades a grupos de minorias, né? E fazemos valer, né, as suas vontades, seus interesses com as políticas públicas, com as decisões públicas. Então, representatividade é a qualidade de se sentir representado mesmo, de ter referências próximas à sua realidade em várias esferas da sociedade, tanto a esfera econômica, política, social, educacional, né? E é uma questão muito importante na sociedade ter essa representatividade, ter essas referências para as pessoas. E trazendo assim para o lado pessoal, né? Na vida de vocês, quando que vocês... como e quando vocês perceberam que a representatividade era importante? Então, eu percebi assim, a questão da representatividade na minha vida. Eu via muitas novelas quando eu era mais nova e eu nunca tinha tido tanta identificação com o personagem quando eu vi o personagem da Thaís Araújo da Cor do Pecado. Ver a Thaís Araújo, uma mulher negra, com o papel de mocinha, para mim foi muito importante. Porque a gente tinha papéis de personagens negras, de mulheres negras, mas nunca no papel de uma mocinha de novela, né? A personagem principal, sabe? A história girando em torno dela. E aí a gente começa a pensar sobre várias coisas, assim. Eu demorei muito a assumir meu cabelo. Quando eu era criança, não tinha produtos pro meu cabelo. Então, era mais fácil ou cortar o cabelo, minha mãe cortava meu cabelo muito curtinho, ou então, depois, quando eu fiquei mais velha, alisar o meu cabelo, porque era mais prático. Não tem creme legal, a gente não consegue fazer o cacho ficar bonito. Eu sempre achei que meu cacho nunca tinha jeito. E hoje em dia eu vejo que é a falta desses produtos. E assim, eu me senti invisível, porque eu não me sentia representada naqueles cosméticos. Eu não conseguia achar base para minha pele quando eu comecei a me maquiar, quando eu era mais novinha. Hoje em dia você vê uma gama de bases, muitos subtons. Antigamente não tinha, então ou você ficava com um tom mais claro, ou você ficava ou com um tom muito escuro, porque eu não tenho uma pele retinta. Então pra mim era muito difícil achar esse tom. E isso fez muita diferença, foi muito importante quando eu comecei a ver que produtos de cabelo, produtos de pele, cosméticos em geral, não só base, mas creme para pele negra, porque a pele negra tem uma especificidade que precisa de outros nutrientes, né? Então, foi importante para mim ver isso acontecendo. E quando a gente vê isso acontecendo, eu comecei a ver como eu não tinha, como eu vivi com a falta disso, né? E a gente não se sente tão valorizado quando a gente fala, caramba, só agora que tem uma base na pele. Então, o que as pessoas faziam antes? Como que a gente se cuidava antes? Como que a gente ficava bonito antes, né? E para mim isso foi importante, essa questão da representatividade na minha vida aconteceu dessa forma. Na minha experiência pessoal, eu também demorei muito a me reconhecer como pessoa negra mesmo. Na minha infância, poucos desenhos que eu via fazia representar, né, pessoas negras, cabelos afros, a cultura negra. E na minha família também era pouco falado, né, sobre a origem africana, sobre a cultura afro-brasileira. E foi bem depois de adulta que eu passei a me reconhecer, passei a me valorizar como pessoa negra, passei a não me sentir inferior, né, por conta do meu tom de pele, por conta das minhas características. E é uma coisa que hoje eu preciso ensinar para minha filha. A minha filha, ela tem um nome que carrega a origem africana. E eu ensino para ela todos os dias, né, sobre a nossa cultura, sobre a nossa ancestralidade, sobre de onde a gente veio, né? Porque a gente acredita, né, e a gente ouve muito falar que os negros são escravos, eram escravos, e é essa história que a gente conta. Mas a gente precisa descolonizar a história das pessoas negras, contar a verdadeira história, contar a verdadeira origem, né? A cultura em si. E isso que eu procurei fazer depois de adulta.
quando eu era criança, minha mãe alisava meu cabelo, por dizer que era mais fácil, né? Como a Camila pontuou, não existia, ou existia, mas era difícil acesso, né? Produtos para pele negra, produtos para cabelos cacheados, cabelos crespos, né? Hoje em dia esse acesso melhorou bastante, a gente consegue ver nas prateleiras de mercado, né? Nas lojas de cosméticos. Isso é muito importante mesmo também para que valorizem, né, as pessoas, que hoje em dia elas possam se reconhecer, elas possam se ver, elas possam se cuidar e aprender a se amar, né, as suas características, né, a sua origem. E hoje eu me sinto, né, representada. A gente pode melhorar muito mais, mas hoje eu consigo ver e ser também uma representatividade. E aí vocês falaram, né, da questão da infância, né? Eu me identifico muito também, porque eu passei pelas mesmas coisas. A gente trazendo agora para a questão da educação infantil, para as crianças, né? Vocês falaram que na infância vocês não se sentiram representadas, e aí chegamos na fase adulta e a gente já tem uma gama, né, de representatividade, assim. Então, para a educação infantil, por que a representatividade é tão importante para a educação infantil, para as crianças? Bom, na educação infantil, a representatividade, ela está diretamente ligada com a autoestima, com a autoconfiança, com a criança ela ter segurança de que ela não é inferior por conta dos seus traços, por conta da sua raça, por conta do seu gênero. É importante para ela se sentir respeitada, se sentir valorizada, se sentir vista, né? Isso contribui futuramente, né, para uma sociedade que seja inclusiva, que a gente respeite as pessoas independente da sua raça, do seu gênero, né, da sua educação sexual, e principalmente com a sociedade racista que a gente tem. Nós vivemos numa sociedade que a estrutura dela é racista. A gente exclui, né? A gente inferioriza as pessoas simplesmente pelos seus traços, pela sua pele, pelo seu cabelo. E nos dias de hoje, trazendo a representatividade para a educação, nós somos capazes de formar indivíduos que sejam inclusivos, que sejam capazes de mudar a sociedade, né? Com os seus ideais, com respeito, com tolerância, né? E empatia ao próximo. Falando de sala de aula, que estratégias os educadores podem adotar para garantir que crianças de diversas origens se sintam representadas em sala? Eu acredito que o primeiro passo é o professor entender a falta da representatividade para essas crianças. Que no momento a gente não tem essa representatividade para a criança e a gente precisa perceber a importância dela. A gente entendendo que a gente precisa correr atrás disso para a criança já é o primeiro passo. E se apropriar mesmo dos conteúdos, ir atrás de estudar e ver como que a gente consegue fazer isso de maneira mais natural possível. Sem aquele corte mecânico de você estar trabalhando um conteúdo e de repente separar tudo para, não, vamos trabalhar a consciência negra porque chegou em novembro. Não, a gente tem que trabalhar a cultura negra o ano todo, dentro dos nossos conteúdos, dentro dos nossos projetos. Trabalhar a formação da sociedade brasileira, que a cultura negra faz parte, né? É uma parte muito importante. A gente tem palavras que vieram da cultura negra, a gente tem hábitos que vieram da cultura negra, nós temos hábitos alimentares, hábitos de higiene, temos várias coisas que foram os negros que trouxeram pra gente. E também os indígenas. Sim, os negros e os indígenas. E a gente precisa colocar isso dentro da escola, desde o começo. Quanto mais cedo a gente trabalha isso com a criança, mais natural para ela fica. Então eu acredito que a primeira barreira que a gente precisa vencer é essa. E também trazer para a sala de aula conteúdos, materiais que abordem, né, a diversidade, que abordem a cultura africana, a cultura afro-brasileira e indígena, né? Existem hoje em dia, a gente tem uma gama de livros, de desenhos que traz esse protagonismo negro. Os personagens. Que trazem personagens, né?
E personalidades também, a gente tem muitas personalidades que foram extremamente importantes para a história da cultura negra, para a história da cultura indígena. Nas minhas práticas em sala de aula, eu gosto muito de trazer para as crianças, né, vivências que são de origem africana, brincadeiras, jogos, dança, música. Gosto de mostrar para eles no globo terrestre o mapa do continente africano, vários países que tem, ilhas, né, os animais diferentes que tem lá, que não tem aqui. Gosto de mostrar para eles também as vivências, né, de vários países em vídeos. Pesquisando no YouTube, a gente encontra vários vídeos de países africanos mostrando, né, sua cultura, seus hábitos. Ano passado a gente trabalhou com as crianças o povo Maasai. Eles é um povo que é fazendeiro, cuidam de animais, eles vivem do gado, né? E a maioria das pessoas usam trajes vermelhos, gostam de usar bastante colares, então a gente produziu com as crianças, né, os colares que eles usam. Nós vimos também que eles têm uma celebração que é feita pelos homens com pulos, com saltos. E o homem que tem o salto mais alto, ele é muito respeitado. Então fizemos com as crianças também, quem conseguia pular mais alto, quão alto elas conseguiam pular, né? E através de brincadeiras, através de jogos, a gente consegue trazer essas experiências que são do contexto africano. Nós fizemos uma brincadeira também de cultura indígena que se chama plantação, que os indígenas costumavam ensinar para as crianças dela e futuramente, quando elas cresciam, elas trabalhavam em suas plantações. Mas era uma estrutura de madeira que uma criança se agarrava e as outras iam segurando atrás das outras e tinha que tirar uma criança com bastante força, né? E as crianças iam lá, tentavam tirar uma criança e depois tentavam tirar outra. E assim que eles faziam na plantação, né? Com a mandioca, empim, né? Puxando ela da terra. E a gente vê que é muito bacana se a gente procurar, né, investigar histórias, brincadeiras, a gente consegue trazer experiências bem bacanas para as crianças e fazer que essa didática, que essas estratégias sejam feitas com prazer para as crianças. E aí, falando sobre formação de identidade e representatividade, como que vocês acham que a representatividade pode influenciar na formação da identidade das crianças? Para mim, a representatividade está diretamente relacionada à formação da identidade. A gente vive num país que o padrão estético ainda é um padrão estético branco. E quando as crianças, os adultos, as pessoas, né, não se veem nesse padrão estético, fica muito difícil se aceitar. A gente vê muito esse movimento na questão da matrícula. Todo ano a gente faz matrícula de muitos responsáveis, muitas famílias, né? E quando a gente faz a matrícula, a gente tem algumas perguntas que são para o censo escolar. Uma dessas perguntas é qual a raça da criança. E a gente vê, muitas vezes, as pessoas não se identificam com a raça negra. Mesmo a gente claramente vendo que a criança é negra. E a mãe fala, é moreninha, é branca, às vezes fala até branca. E a gente vê claramente que não é. E é uma dificuldade, porque se eu não vejo o padrão estético negro como bonito, eu não vou me identificar com esse padrão estético. E aí é uma dificuldade muito grande das pessoas se identificarem como negras. Tanto a pessoa de pele retinta quanto a que não é. Eu acredito que até a pessoa que tem a pele mais clara, o negro com a pele mais clara, é mais difícil ainda, porque algumas pessoas veem como branco, outras veem como negro, e é muito difícil essa construção do ser negra quando você tem a pele mais clara. Quando a pessoa tem a pele mais retinta, é um pouco mais visível, mais óbvio, quando tem traços mais marcantes. Agora, quando os traços são mais sutis, ou quando a pele é mais clara, a gente vê que tem muita resistência das pessoas se assumirem como negras. E a gente vê que é importante mesmo essa formação dessa identidade, porque faz parte da identidade do nosso país. O nosso país tem o negro na sua composição e ele é muito importante. E a gente precisa realmente valorizar isso dentro da gente. Quanto mais a gente se olha, mais a gente se vê representado, mais a gente consegue se aceitar como a gente é. Se eu vejo pessoas negras ocupando espaços de poder, se eu vejo pessoas negras em lugares onde é valorizado a beleza dela,
eu consigo me ver ali. Caramba, olha, o negro também é bonito, eu sou bonita, eu sou negra. E eu né? posso estar ali. Olha, tá vendo? Um político, um professor, um médico, um atleta. Quanto mais pessoas nesses cargos de poder, de cargos importantes, mais as pessoas conseguem se identificar e conseguem ver mesmo a que parcela eu pertenço. Eu pertenço a essa raça, eu pertenço à raça negra, eu sou negro também. Né? Eu acredito que passa um pouco por aí, nessa questão da identidade. Eu procuro também valorizar, né? Valorizar a raça negra. Muitas crianças, como a Camila disse, ela não consegue se reconhecer. E isso diz também muito sobre a família. Será que está tendo momentos de valorização daquela criança? Eu costumo muito utilizar o espelho, né, que a gente tem na sala de aula de educação infantil, mostrar para a criança, olha, como é você? O que você acha de você? O que você acha da sua pele, do seu cabelo? O que você mais gosta? E trazer para a criança, né, ela se enxergar de verdade, ela enxergar como a beleza dela é refletida, ela enxergar como a pele dela, né, é vista. E trabalhar com as crianças também. Eu me sinto uma pessoa que representa na minha sala de aula. Eu gosto de mostrar para as crianças que eu me sinto muito feliz, que eu me sinto muito amada com o meu cabelo, com a minha pele. E eu trazendo essa reflexão para as crianças, elas passam a se olhar também, elas passam a se cuidar, elas passam a se amar, se achar bonitas, com a sua pele negra, com a sua pele branca, com seus cabelos afros, crespos, seus cabelos lisos também. Então a gente tem que trazer para as crianças essa valorização, né? Esse empoderamento. Precisamos empoderar as nossas crianças. E para a gente fechar, eu gostaria que vocês falassem um pouco do que vocês esperam para o futuro com relação à representatividade. Bom, eu espero uma sociedade mais justa, uma sociedade que as raças sejam vistas, que elas sejam aceitas, que elas sejam respeitadas. Eu espero que é uma sociedade que ela não se cale, que ela não aceite a discriminação e as diversas formas de preconceito que a gente vê. Nós precisamos de uma sociedade que ela seja antirracista, que ela coloque em pauta, né, o respeito, a empatia, que ela coloque o amor também. A principal mudança que eu gostaria de ver é que toda essa nossa conversa que a gente teve hoje sobre representatividade, importância da representatividade, fosse totalmente desnecessária. Porque eu acredito que uma vez que todo mundo se sinta representado, que a sociedade seja igualitária, justa, como a Isabela falou, a gente não precisa mais falar sobre isso. É uma conversa que a gente tem porque a gente tem a falta. A conversa nasce da falta. Essa nossa conversa nasce de pessoas que não estão sendo vistas. E quando todo mundo for visto, quando todo mundo se aceitar como é e todo mundo for valorizado como é, a gente não precisa mais falar sobre isso. E aí a gente vai ter uma sociedade muito mais pautada no amor, muito mais pautada na justiça, na igualdade. Eu acredito que a sociedade ainda possa acontecer. Eu ainda tenho esperança que isso aconteça. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, por terem aceitado o convite, pelas reflexões, pelos questionamentos. Esse assunto é um assunto assim muito importante e que nós poderíamos ficar falando aqui durante muito tempo. Obrigada também a Luciana Barreto, que compartilhou as suas vivências com a gente. A mãe dela, a Dona Osmaria Barreto, que trabalhou com a gente aqui no nosso EDI, que conseguiu contato com ela. E foi uma fala muito potente, muito importante, né? A fala da Luciana Barreto, assim, que tem uma história de vida incrível. Então, muito obrigada, Luciana. E, bom, fechamos o nosso episódio. E se você ficou até o final, não esqueça de deixar a sua opinião, o seu comentário sobre o assunto. E nos vemos no próximo episódio. Até lá!